Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Muito obrigado pela presença. Primeiros segundinhos. Se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas. Tá bom? Primeiros segundinhos, enquanto você entra aí. E siga-nos também no min.averdade-que-liberta no Instagram. As palavras de domingo estão lá. E elas somam com as palavras das terças-feiras. Beleza? Tendo dito isso, o nosso assunto de hoje é, mais uma vez, amor. Nós vamos falar um pouco sobre consequências de nós não amarmos ou de nós ainda não amarmos. Como que foi isso no decorrer de maneira bem superficial, mas que vai dar para os irmãos terem uma noção, na história da igreja. Beleza? Oremos. Pai de amor, Pai de infinita graça, Pai santo, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão zeloso, o Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão misericordioso para conosco. Pai santo, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado um desejo de amarmos, um desejo de afoguearmos esse amor nos nossos corações, em um período que a Tua palavra mesmo nos diz que é o momento em que o amor de muitos se esfriariam. O Senhor tem nos dado o direcionamento, o zelo, o cuidado para que isso não aconteça conosco. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, revele-se a nós, abra os nossos olhos essa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente sermos reflexos do Senhor, tendo a certeza, sabendo que o Senhor é amor, Deus é amor, e nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, também para sermos amor, para amarmos. Tudo que não vem do Senhor, tira do nosso meio e revele-se a nós, limpa-nos, transforma-nos conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Licencinha. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 13 é um texto que nós conhecemos bem. É o texto que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, e que tenha tamanha fé que eu possa transportar os montes de um lugar para o outro, sem amor nada seria. Aqui nós temos as características do amor. Então nós sabemos que o amor é extremamente elevado para nós. E eu gostaria de ler capítulo 13, verso 13, que diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desculpa, gente. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Capítulo 14, verso 1 diz o seguinte: segui o amor, siga o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Amém? Segui o amor. Irmãos, nós já falamos aqui várias vezes, né, e voltaremos a repetir até enquanto o Senhor nos inquietar. Se nós falharmos em amar, irmãos, acabou, nós não temos mais o que fazer. Acabou o ministério. Acabou o modo em que o Evangelho possa funcionar nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como a igreja se desviou em seu trajeto desde o início, desde a sua fundação em Pedro. Claro, rapidão, né? Desde a sua fundação em Pedro, a igreja ela se desviou por falta de amor.
Irmãos, todos os erros que nós cometemos como igreja, se ele é fruto, aliás, se não se perde o amor de vista, todos esses erros são erros locais. Quando nós perdemos o amor de vista, esse erro é um erro generalizado. Não é um erro pontual. Quando nós perdemos o amor de vista, esse erro é um erro geral e não pontual. Entende? Se você tem uma doutrina diferente, se você tem um pensamento diferente, se você cai em determinados pecados aqui e ali, se você falha nesses pecados, beleza. Mas, se você falhou no amar, então o erro já não é pontual, o erro é geral, porque Deus é amor. Né? Nós já vimos isso na palavra de domingo. Né? Deus é amor e manifestarmos Deus é sendo amorosos. Irmãos, o desamor na igreja, os irmãos verão que através um pouquinho de história, né? Os irmãos verão que através dos anos, através dos séculos na igreja, houveram erros com respeito ao amor e sempre foram extremamente danosos. E esses erros, eles vão avançando através dos séculos até que chega em nós. Parece que tudo encorou na gente, parece que foi caminhando tudo e foi empurrando e chegou todos os erros na gente. Vamos entender aqui? Um problema que houve muito sério na igreja foi o problema da universalidade da obra de Cristo e versus, né, a exclusividade. Lembra que Jesus, ele era uma pessoa, ele mesmo diz que a salvação vem dos judeus, né? E a salvação seria para o povo de Israel. Então, houve uma dificuldade imensa das pessoas compreenderem que Jesus morreu por todos, incluindo os gentios. Em 2 Coríntios capítulo 5, quer ver? Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, nós temos, olha só, verso 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O meu ponto aqui hoje é falar sobre Jesus morreu para todos, mas o povo judeu aceitou isso? Os cristãos judeus aceitaram isso? Não, os cristãos judeus, eles permaneciam nas sinagogas, eles permaneciam naquele mesmo rito judaico, e eles queriam que as pessoas que se aproximassem de Jesus, que se tornassem cristãs, que elas fizessem a circuncisão, que servissem a Deus no templo, que tivesse todo aquele rito judaico. Ou seja, era inadmissível para eles que Cristo morreu por todos. E que qualquer pessoa que quisesse ser um cristão com seu coração genuinamente voltado para Cristo, poderia ser. Nós vemos isso hoje nas nossas vidas, irmãos? É claro que vemos. É claro que hoje cria-se um ambiente em que até determinadas instituições, determinadas denominações é que são salvas. Determinadas denominações. Nós aqui somos salvos e o restante não. Por quê? Porque tem que ser o rito que a gente está fazendo. Jesus não morreu por todos. Não é qualquer um que pode seguir ao Senhor e servir a Jesus. Tem que passar pelo meu jeito de ser, o meu jeito de viver. O que é isso, irmãos? Isso é amor? Não, isso é fruto do desamor. Então, quando se torna dessa maneira, esse é um erro geral, esse é um erro generalizado. Não é um erro pontual. Entende?
Ah, eu oro em línguas. O outro, não oro em línguas. Tá bom. Quem estiver errado nesse ponto está falhando em um erro pontual. Quem está errado sobre amar está falhando miseravelmente em todo o cristianismo, em toda a sua capacidade de demonstração de quem Deus é. Nós tivemos uma discussão entre aqueles que eram da circuncisão e os que não eram. Né? Tanto que tem uma desavença entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que eles estão lá em um lugar e o apóstolo Pedro está sentado lá junto com os discípulos de Paulo, com Paulo e tal. E aí chegam aqueles cristãos que requerem a circuncisão para se ser cristão. Então Pedro pega e sai do seu lugar e vai se sentar com eles. Então o apóstolo Paulo vai lá e fala, olha, o que você está... Você estava com a gente agora. E agora você mudou de ideia? O que está... Está lá no livro de Atos. Procure, por favor, a desavença entre Paulo e Pedro. Irmãos, para os irmãos terem noção da seriedade, à medida em que a igreja foi tomando corpo, foi se tornando forte no âmbito social, no âmbito terreno, humano, começaram a haver perseguições severas. Dentre essas perseguições, houve um grupo de pessoas que buscavam ser martirizado, Um grupo de pessoas, eles buscavam o próprio martírio. E estudiosos vão dizer que, em parte, essas pessoas que queriam se sacrificar, queriam, de alguma maneira, aparecer. Eram sacrifícios, ainda que entregando suas vidas, muitas vezes, eram sacrifícios egoístas, totalmente egoístas. Pessoas que deixavam suas famílias, né, tem lá 4, 5, 7, 8 filhos, e aí se torna cristão, e aí, ao invés de fugir de ser pego, se entrega e vai atrás e deixando para trás filho, parente, deixando todo mundo para trás. Entende? Então essas pessoas, elas fazem sacrifícios enormes, há quem diga até que para se tornar dignos de Deus, se tornarem dignos de Deus, mas em detrimento do amor. Se eu tenho a minha família, se você tem a sua família, e existe algum tipo de sacrifício terrível aqui, que está acontecendo, um martírio terrível, o que você deve fazer? Proteger a sua família e fugir. Fuja disso. Entende? Isso é amor. Eu estou dizendo para você negar a Cristo, caso você seja pego. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve buscar esse sacrifício egoísta. Então, na história da igreja, nós vimos muito disso. E nós vemos isso hoje? Nós vemos isso hoje, irmãos. E tudo isso é falta de amor. Se eu não amo os meus, eu tenho toda a tranquilidade em sacrificá-los pesadamente. E aí nós temos os nossos modos de sacrifício, de sacrificar-nos, né? Nos sacrificamos infligindo dores horríveis nas pessoas à nossa volta, seja ela... enfim, os irmãos imaginarem aí. Mas vou dar um exemplozinho para facilitar. Em nome do meu descanso, eu coloco todos a passarem dificuldade na minha casa. O emprego que eu consegui, eu tenho que levantar às 5h30 da manhã para eu poder estar no trabalho às 7. Ah, não vou trabalhar nisso, porque... né? Ninguém merece. Então, eu sacrifico todos à minha volta em nome de um benefício meu.
Sendo mais específico aqui, nos sacrifícios egoístas, eu vou lá, compro uma super guitarra, super legal, fico trabalhando ali pra caramba, levanto 5:30 da manhã e vou trabalhar e chego 10 da noite, todos os dias em nome daquela guitarra que eu comprei, que é linda, maravilhosa. Mas o intuito não é o crescimento, não é a manifestação de Deus, o intuito é o meu, é aparecer para alguém. Perceberam esses dois aspectos aí de sacrifício? Eu sacrifico os outros e muitas vezes eu me sacrifico pesadamente. Em nome de coisas que não são corretas. Por quê? Desamor. Eu não prefiro o outro em honra, eu não respeito, não estou olhando para o outro o tempo todo. Na igreja aconteceu isso. Beleza, continuando. Submissão a poderes estatais. Na história da igreja, irmãos, nós vamos ver que chega um determinado momento em que a igreja começa a submeter-se ao poder estatal, ao poder do Estado. Começa a se servir do Estado e começa a se beneficiar do Estado e a beneficiar o Estado em detrimento das pessoas, das ovelhas que estão ali. Isso acontece hoje? É claro que acontece hoje. Quando eu falo para os irmãos de pastores que conseguiram cargos públicos para sua esposa, para o seu filho, em detrimento de um bom serviço que ele poderia estar que ele poderia estar averiguando, que ele poderia estar ensinando, direcionando as pessoas com respeito àquele serviço, o que ele está fazendo? Ele está se aliando ao Estado, se beneficiando do Estado e deixando as ovelhinhas de lado. Inclusive as ovelhas dele vai ter problema de saúde, vai ter, quando vai no cais não acha nada, quando vai não tem a coleta de lixo correta, o mosquito da dengue pega as ovelhinhas dele. Mas deixa quieto, deixa de lado. O que é isso, irmãos? Desamor. Percebe que todo acerto pontual, toda excelente doutrina que esse líder tiver, ela se desmancha, ela se desfaz. Porque falta amor. O amor não está presente ali. Então nós vimos isso na igreja. A teologia, outro ponto importante, a teologia se submetendo aos poderes temporais. A Bíblia diz o seguinte: converteis pela renovação das vossas mentes, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Beleza. Só porque os poderes temporais, os poderes desse século, o modo de vida desse século, tem feito com que a igreja se submeta a sua teologia, o seu modo de ver a Deus, para não confrontar este século. O que é isso, povo de Deus? Senão desamor. Não, mas tem muitos pontos. Não, mas lá a igreja é muito divertida. O líder fala muito bem. O líder usa, o pastor, né, o líder de louvor, ele fala. As músicas são assim cristocêntricas. Certo. Mas, se ele falha no amor, tudo isso se esvai. Como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 13. Todos esses dons de língua, dom de interpretação, dom de cura, dons de... todo tipo de dom irá se esvair, ficando apenas a esperança, a fé não, a esperança, o amor. E o amor
Olha, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Percebe? Ainda que eu tenha fé, ainda que eu tenha tudo isso, se eu não tiver amor, nada serei. Não funciona. Nada dará certo, nada será frutífero. Sabe, irmãos, essa é a nossa libertação. Lembra quando nós lemos Isaías 61? Tem um texto lá que diz o seguinte, não é? Quando nós tirarmos do nosso meio apontar de dedos, quando nós amarmos verdadeiramente, eis que a nossa cura virá rapidamente. A nossa cura. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos amar. Então a teologia, irmão, se submete, é submetida a não se diz a verdade em nome de riqueza, de fama, de poder. Riqueza. Irmãos, um canalzinho desse do YouTube aqui, dependendo do conteúdo que eu colocar aqui, ele vai bombar, dependendo, ele vai mirrar. Como é o nosso canal aqui. Não sei se os irmãos viram o Zuckerberg falando como que é o sistema de algoritmo, o sistema algorítmico do Facebook, do Meta, do Instagram, desse negócio todo. Veja, ele explica direitinho, ele fala, olha, não é para entregar. Não é para entregar o conteúdo. Por isso eu falo para os irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas, sabe por quê? Porque o tipo de conteúdo que a gente trata aqui não será entregue. De jeito nenhum, não será entregue. Segundo ele, agora, com a vitória do Donald Trump, ele vai mudar essas diretrizes, vão mudar essas diretrizes, né? Mas até lá, irmãos, é a gente mesmo. Então, o que eu faço? Eu posso me adequar para alcançar pessoas. Alcançando pessoas, eu alcanço visualizações nos vídeos aqui do YouTube. Eu viro parceiro do YouTube e começo a receber uns centavinhos em dólar. Não é legal? Ao invés de eu ficar falando aqui dessas coisas, de, sabe, coisa séria, coisa mortalmente séria, não é melhor eu fazer uma coisinha mais light, uns videozinhos de 10, 12 minutos, com curiosidades, e light, bem de boa, para que a gente possa, para que eu possa me beneficiar disso? Umas dicas de livro, eu deixo o livro embaixo, né? Você vai lá, clica, compra o livro, eu recebo uns dinheirinhos também, né? Estou falando nesse âmbito pequenininho, fama. Se eu quero ser famoso, se eu quero que as pessoas me conheçam em Goiânia, eu tenho que agir dessa maneira. Torta, né? É o desamor, poder. Nós estamos vendo, irmãos, mudando um pouquinho agora, avançando, tá? Nós estamos vendo cismas enormes no nosso meio. Irmãos, tem um cisma terrível acontecendo na Batista da Lagoinha, sabe? O Ministério Diante do Trono. Irmãos, a divisão está tão pesada, tão grande, dezenas de congregações deixaram de ser da Batista da Lagoinha. Eles estão brigando por causa do nome. Os irmãos de sangue. Os irmãos de sangue estão brigando por causa do nome, Batista da Lagoinha. Cisma severo. O que é isso? O que é isso? Desamor. Desamor. Então, irmãos, quando nós entramos nesse caminho aí, vai dar muito errado. Quando eu digo a história da igreja, nós tivemos a igreja católica se tornando forte, robusta, né? E nós tivemos o cisma do Oriente. A igreja ortodoxa russa, ela é uma igreja católica. Né? A igreja ortodoxa russa é uma igreja católica. E simplesmente não aceitam um ao outro. Irmãos, na história da igreja nós vimos isso várias vezes. Um papa mandar um irmão, mandar sequestrar o outro irmão. E simplesmente declará-lo, desprezá-lo, licença.
excomunhão mútua, excomungar um ao outro. Eu viro aqui e falo que o pastor, no caso lá, né? No caso aqui lá atrás, século 4, 5, 6, 14, 15. Os irmãos se lembram da nossa história, da nossa contação de história lá por ocasião da Reforma Protestante, né? Do aniversário, né? Então nós falamos um pouquinho sobre isso. Irmãos, sequestrar um ao outro, carregar, excomungar, mandar, eliminar um ao outro. Irmãos, por mais excelente, por mais lindo que eu fale aqui com os irmãos, se eu tenho a capacidade de mandar eliminar um irmão meu, ué, o que é que vai fazer da minha bela doutrina? Zero, zero para mim. Nós temos isso hoje, irmão. Nós temos... Nossa, gente, é tão sério isso. Só porque nós, imersos em iniquidades, nós nos acostumamos com isso. E nós, dentro da nossa esfera menor ali, a gente tem a tranquilidade de agirmos assim, contra os nossos. Então, cismas, irmãos, enormes. Toda denominação que os irmãos olharem tá cismada, tá bagunçada, racha aqui e abre uma outra congregação ali. Irmãos de sangue, como eu disse para os irmãos. Sabe, irmãos, não tem para onde ir. Como? Como que a gente vai refletir o caráter de Cristo? Não dá. Irmãos, estamos terminando, tá bom? Durante a igreja, a história da igreja, irmãos, houveram tantos problemas, e é isso que eu estou dizendo para os irmãos, a ponto de um grupo de irmãos terem o desejo de eliminar o outro, de verdade, de jogar bomba, de fazer, sabe, isso recente. Por quê? Porque teologicamente não concordavam. Se os irmãos pegarem as guerras de religião da Irlanda, por exemplo, os irmãos verão isso. Eu acho que santo ajuda a gente quando a gente está precisando. Aí o outro evangélico protestante fala, não, eu acho que não. Então eu vou te eliminar desta terra. Porque você não crê como eu creio. Quando a gente pensa na Igreja Católica, mais anteriormente, nós vamos ver a Inquisição. Inquisição que quase que Martim Lutero morre diante de uma Inquisição dessa. Por quê? Desamor. Irmãos, o crer é um dom, não é? Isso não vem de vós, é dom de Deus para que você não se glorie. A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Só porque nós, irmãos aqui, nós cristãos, nós começamos a exigir que o outro tenha a fé idêntica à nossa. Eu exijo que aquelas pessoas que votam em determinado partido político votem igual a mim ou eu os odiarei legitimadamente. Então acabou, irmãos. É disso que a gente fala. O cristianismo está padecendo de amor. O cristianismo é amor. Mais 2 pontinhos e a gente termina por hoje. Desprezo à humanidade. Irmãos, nós somos humanos, nós falhamos, nós sorrimos, nós brincamos, nós brigamos, tantas coisas que são inerentes à condição humana hoje. E nós muitas vezes, nós odiamos, nós somos às vezes treinados a odiarmos essa condição. Odiando essa condição em nós odiamos também ela nas pessoas. Só porque em nós, a gente muitas vezes consegue ali no nosso tribunal mental se organizar e tentar... A gente encontra um caminho, muitas vezes. Mas com o outro, não.
Irmãos, o que que você espera? O que que eu espero? Vamos lá. O que que você espera do seu filho de 6 anos? Irmãos, espere uma coisa, saiba, ele vai bater a cabeça num lugar, ele vai cortar seus trem com a gilete, ele vai fazer um montão de coisas. Ele vai, sei lá, fazer xixi na cama, ele vai. Quando nós deixamos de aceitar o que é um ser humano, nós nos tornamos profundamente amargos e prontos a espalharmos o desamor. Espalharmos o desamor. Mas esse menino, estou usando só criança, irmãos, mas esse menino acordou, passou a noite e vomitou à noite, e, nossa, que menino difícil, e sabe, você mostra pra ele que ele é desprezível, que você odeia aquela situação, que você não gosta de criança de jeito nenhum. Avaliemos, irmãos, porque é muito sério para nós. E agora o ponto mais grave de todos, a perca da visão da vida vindoura, da vida após essa vida. Irmãos, pensa numa coisa que definitivamente irá nos fazer pessoas egoístas, pessoas que simplesmente não amam nada nem ninguém. É não termos a perspectiva, a certeza de uma vida posterior. E os líderes, irmãos, infelizmente estão estudando, estão ensinando o tempo todo, apontando para essa vida, essa vida, essa vida, essa vida. E quanto mais nós olharmos para essa vida que nós temos agora, menos olharemos para a futura, menos teremos a condição de servirmos a Deus. Não vai servir a Deus. Claro que nós vamos virar um poço de egoísmo. Porque viver é agora, é o hedonismo total. Não é? Tem até um texto que fala, uma frase que fala, só se vive uma vez, não é isso? Só se vive uma vez. E a próxima vida, não tem? Não sei dessa, não me interessa. Não sei qual é a função dessa vida posterior. Então isso nos leva, muitas vezes, a vivermos uma vida centrada em nós mesmos, em completo desamor. Que o Senhor nos ajude. E eu peço aos irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas, envie os outros, veja os vídeos que os irmãos acharam mais interessante ou que alguém poderia ouvir e ser edificado. Envie, irmãos, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer esse movimento para fora, em amor. Amém? Pai Santo, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado o teu povo, tem direcionado, tem feito com que vivamos uma vida separada. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, revele-se a nós. Dá-nos, Senhor, força, dá-nos graça, Pai, para verdadeiramente caminharmos conforme o Senhor quer que nós caminhemos e que possamos refletir o amor do Senhor, porque sabemos que Deus é amor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe. Até domingo à noite.